Olá, meus queridos. Vamos dar continuação aí, capítulo 11, classe de palavras pronome, né? O que é o pronome? Qual é o conceito de pronome? Pronome é uma classe de palavras bem curiosa, já que ela é formada de palavras que praticamente não têm significado em si mesmo. Ela vai aparecer algo em comum quando a gente linka com outras palavras. O que a gente pode marcar aqui? Pronome é o que justifica essa inclusão dessas palavras, né, como um desempenho de um papel semelhante dentro do contexto. Aparece muito nos textos, são palavras que elas têm destaque o tempo inteiro, a gente linka com elas o tempo inteiro. Então, é uma classe de palavras muito importante. Então, vamos começar marcando aí. Agora, eu atualizei aqui, vamos ver se agora quando eu mexer na ferramenta aqui não vai dar problema nenhum. Referência dos pronomes. Como não tem sentido em si mesmo, como eu acabei de falar, os pronomes eles vão assumir um sentido da coisa ou da pessoa que está se referindo. Então, vamos destacar isso aqui. Isso aqui é que é o ponto-chave. Ele não tem sentido em si mesmo, mas ele linka com alguma coisa que está fazendo a referência. O que é referência? É aquilo que o pronome aponta no interior do texto ou da fala para o mundo real. Olha, a referência do pronome só é reconhecida dentro do contexto. Vamos ver aqui, porque se você fala fora do contexto, fora da situação, fica palavras soltas. Eu te dou razão. Eu te dou razão. Não se sabe qual é a referência do eu, nem do ti. Falta contexto. Olha aqui, ó. Eu te dou razão. Mas em que? Dentro desse contexto, é possível identificar eu tenho como referência o balconista, te como se fosse a freguesia. Então, você vai entender que ele vai estar linkando eu, quer dizer, a balconista, vai estar atendendo ao freguês, servindo o que foi pedido, que no caso é o sorvete. Nós temos 5 palavras destacadas aqui em cima. Comigo, me, contigo, te e me. Repare que esse tipo de pronome é pronome oblíquo, não é um pronome pessoal reto. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos, eles vão estar substituindo uma pessoa, alguma coisa referente dentro do contexto. O que se pode decifrar é que consigo e me são pronomes de primeira pessoa, portanto, tem referência à pessoa que está falando. E contigo e te são palavras que estão se referindo à segunda pessoa. Fora do contexto, os pronomes têm um significado muito vago, mas dentro do contexto, eles assumem o sentido da palavra ou expressão como uma referência. Então, isso aqui, ó, marca como importante. 2 lugares do contexto. Contexto externo e o contexto interno, gente. O contexto externo, gente, é aquele que corresponde a que situação? A uma situação concreta em que se desenrola a conversa. Só novamente o problema aqui, ó. E a interna, ele corresponde àquilo que está inserido dentro da própria situação, com qualquer outra palavra, inserindo o pronome. O que são pronomes deíticos? São aqueles pronomes que na situação que ocorre na conversa, ele mostra referência como estão apontando o dedo. Então, gente, isso aqui é o que a gente faz o tempo inteiro. Quando a referência do pronome é identificável dentro do próprio cenário da conversa, a gente chama referência deítica. O pronome, no caso, é chamado deítico porque a palavra vem do grego que pertence à mesma família do verbo, né? Mostrar, fazer, ver, apontar. Então, tá junto, tá linkando. Tem que ver o que é isso que tá dando aqui. Toda hora tá subindo uma barra aqui e eu perdi aqui aquelas coisinhas que eu tava marcando.
referência dos pronomes dentro do texto. Eles são anafóricos e são catafóricos. O que é isso? Um vem antes e o outro vem depois. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha esse exemplo. Há casos em que o pronome se refere a uma palavra ou expressão que está inscrita no interior do próprio texto. O ex-técnico da seleção brasileira comentou que não lhe agrada o estilo de certos jogadores que perdem a bola e não voltam para recuperá-la. Então, nesse trecho aqui, nós temos 3 pronomes. Lhe está fazendo referência ao ex-técnico da seleção brasileira. O que está fazendo referência a certos jogadores. E o lá, que está fazendo referência à bola. Todos eles são anafóricos. Por quê? Porque eles estão se remetendo a uma referência que foi citada antes. Então, anafórico está se referindo a... está se remetendo a uma referência que veio antes, tá? Catafórico vem depois. Vamos ver o exemplo aqui. Ó, aí vem. O pronome pode vir antes da referência, é o que demonstra o trecho acima. Ou ele pode vir depois. Não, aqui é antes. Ó, nos meus cadernos, na minha carteira, eu escrevo, teu nome. Os 4 pronomes destacados dizem que se refere meus, minhas e eu para a primeira, teu para a segunda. Perfeito. Agora vamos ver aqui. É somente no último verso que vem explícito a personagem que diz teu, que ali não é uma pessoa, mas uma noção tomada por uma personificação. E aqui está assim, ó. Minha vida recomeça, nasci para reconhecer-te. Vem depois. Para chamar-te, liberdade. Agora, fica clara a referência do teu, porque esse teu está falando de quem? De liberdade. Então, nesse caso aqui, ele é catafórico. Por quê? O pronome está se remetindo a uma referência que vem citada depois. Tá? Então, quando é antes, anafórico. Quando vem depois, catafórico. Subdivisões. Na verdade, isso aqui é a classificação dos pronomes. Primeiro, pessoais retos. Depois, pessoais oblíquos. Bota uma observação aqui, bota pessoais oblíquos. Pronome também de tratamento. Então, dentro dos pessoais, nós temos 3 pessoas, eu, tu, eles, nós, vós, eles, que vai multiplicar, porque vai ser singular ou plural. E temos dentro dos pessoais pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo, pronome de tratamento. Os possessivos indicam posse, meu, teu, seu. Demonstrativo, o lugar que está fazendo referência. Este, isso aqui é importante, hein? Este indica próximo de quem fala. Esta caneta é minha. Esse caderno é seu, que está perto de quem ouve. E aquela porta está fechada. Está longe de mim, que estou falando, e está longe de você, que está ouvindo. Agora, pronome, aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, este, aquele, como eu expliquei. Depois, pronome relativo, vocês viram no 9º ano, 8º, são aqueles que se referem, normalmente eles são anafóricos, porque se você faz referência a algo que vem antes, quando você está falando em relação ao pronome relativo, o pronome relativo está tirando a repetição de algo que já vem na frase anterior. Então, ele veio antes. Indefinido, aquele que não define, muito, pouco, certo, tudo, alguém, ninguém. Interrogativo, aqueles que fazem as interrogações, as perguntas. Tá? Essas são as classificações. Coloque aí estudar. Muito importante. Melhor, importantíssimo desse capítulo é a classificação dos pronomes.
Os pronomes em funcionamento do texto. Normalmente a gente usa a segunda pessoa, a gente não usa a segunda pessoa, a gente usa a terceira no Brasil. Portugal usa muito tu. Tu. Aqui a gente bota tu, que seria a segunda, que seria o certo, como você. A gente já linka você como segunda. A gente nunca coloca você nem como terceira, tá? Então aqui a gente tem esse destaque para essa segunda pessoa. Seu e sua também. O pai pediu ao filho que tomasse mais cuidado com o seu dinheiro. O dinheiro é de quem? Do pai, né? No contexto, o seu pode estar se fazendo referência a pai ou ao filho, mas aqui eu entendo como pai, tá? Mas poderia ser o contrário, porque não está tão bem explicado assim. Aqui tem uma estrofe falando, mostrando alguns pronomes: eu, teu, meu, minha, tua, meu, eu, que. Em vermelho são os pronomes de primeira pessoa. Em verde são os de segunda, tua. Em roxo, cadê o roxo? Tá aqui, destino e outro. São pronomes indefinidos. Outro, que eu falei, muito, outro, alguém, ninguém. Em azul, pronomes de terceira. A fizera, a pusera, a não quis. E o que vai ser o pronome relativo, que vai estar se referindo a eu. Eu fui que a não quis. Esse que está se referindo a eu, tá vendo? Ele é anafórico porque ele se refere a alguém antes que aparece. Tudo bem? Então vamos dar um novo apanhado, uma voltinha aqui. No capítulo 11, nós estamos falando então da função sintática pronome. Nós vimos que o pronome ele faz referência àquilo que vai apontar alguma coisa no interior do texto, né? Ou até fora dele, mas no mundo real. Nós temos a colocação de alguns pronomes e muitas das vezes a gente tem que saber como que a gente usa a primeira e a segunda pessoa. Nós temos a classificação dos pronomes, também chamamos de pronomes deíticos, que são pronomes que, numa situação de uma conversa, ele mostra uma referência como se estivesse apontando um dedo. No céu, Cristo. Na terra, isto. É como se tivesse deítico, vem, né, de dedo, vem de apontar, vem de mostrar. Tá aqui, ó, deítico por isso, tá? Temos, então, essa referência de anafórico e catafórico. Anafórico é o pronome que se remete a uma referência que vem citada antes. Então, ali tem um nome antes, e aí ele está se referindo aqui àquele nome anterior. E catafórico ao posterior, quando eu falo aqui, ó, conhece-te, chama-te, liberdade, aqui, ó. Está se referindo esse T ao depois. Qual é o depois? Qual é a palavra? Liberdade. Aqui antes, aqui depois. E o que tem de importante é a classificação dos pronomes. Pedi para vocês colocarem aqui nos pessoais. São 3. Pessoais retos, pessoais oblíquos, pessoais de tratamento. Possessivo, indica posse. Demonstrativo, referência de algo, de alguém que está fora, dentro daquele contexto, este, esse ou aquele e suas flexões, próximo de quem fala, próximo de quem ouve, longe de quem fala e de quem ouve. Pronomes relativos, é aquele que se relaciona com o termo anterior. Pronomes indefinidos, aqueles que não definem, então você vai falar alguém, ninguém, pouco, muito, outro, não define. Interrogativos, aqueles que fazem perguntas, estão linkados com perguntas. Aqui a posição de alguns pronomes que na nossa língua a gente usa o você como segunda e na verdade o você seria terceira pessoa, né? O tu que seria segunda pessoa.
Então, gente, assim, é uma classe de gramatical importante. Isso aqui é uma revisão de tudo que já foi feito. Vamos pegar todos esses pronomes, tem acho que lá no caderno. Eu vou passar uma pesquisa para vocês fazerem um resumo disso, porque precisa todo mundo reconhecer esses pronomes, tá? Então, vamos aí pegar bacana, porque isso aí vai ser muito importante pra gente lá na frente, tá? Um beijo carinhoso para vocês, fiquem bem. Daqui a pouco a gente volta em um outro momento para fazer a correção dos exercícios, para a gente marcar os exercícios, tirar as dúvidas todas, tudo que for possível, né? Qualquer coisa também podem me ligar, podem passar o WhatsApp, podem me chamar e a gente vai resolvendo essas situações, tá bom? Um beijo carinhoso para todo mundo, fiquem com Deus, isso vai passar, tenho certeza que todo mundo já assim, bem apreensivo, né? Um beijo carinhoso para todo mundo, tá? Mas vai dar tudo certo, vamos confiar. Tudo bem? Então tá.